Olá, pessoal! Bem-vindos ao nosso canal. Hoje, vamos embarcar numa jornada fascinante, explorando um tema que desperta a curiosidade de muitos. Livros antigos, textos esquecidos e histórias que desafiam o que pensamos saber sobre o passado. Já se perguntou se existem escrituras que não entraram na Bíblia que conhecemos hoje? E por que isso aconteceu? É exatamente sobre isso que vamos falar. O título que escolhemos, O Livro Perdido que a Igreja Não Quer que Você Leia, é, claro, uma forma de chamar a sua atenção para um assunto complexo e cheio de nuances. A realidade é muito mais rica do que uma simples teoria da conspiração. Não se trata de uma única organização escondendo um livro, mas sim de um longo processo histórico, teológico e cultural que moldou as escrituras sagradas ao longo de séculos. Então, que livros perdidos são esses? Geralmente, quando falamos sobre isso, estamos nos referindo aos textos apócrifos ou deuterocanônicos e também aos evangelhos gnósticos. Parece complicado? Calma, vamos simplificar. Pense na Bíblia como uma biblioteca. Há muitos séculos, líderes religiosos e estudiosos se reuniram em diferentes concílios para decidir quais livros deveriam fazer parte da coleção oficial, ou seja, do cânone. Essa decisão não foi aleatória. Eles usaram critérios rigorosos. Por exemplo, o livro foi escrito por um apóstolo ou alguém próximo a eles. Ele era amplamente aceito e usado pelas primeiras comunidades cristãs. Sua mensagem estava alinhada com os ensinamentos centrais da fé que já eram conhecidos e praticados. Livros que não preenchiam todos esses requisitos acabaram ficando de fora da seleção final da maioria das tradições cristãs. Vamos pegar um exemplo famoso. O Evangelho de Tomé. É um texto fascinante, descoberto em 1945, em Nag Hammadi, no Egito. Diferente dos evangelhos que conhecemos, ele não narra a vida de Jesus, mas apresenta uma coleção de 114 ditos atribuídos a ele. Alguns desses ditos são semelhantes aos que encontramos em Mateus, Marcos, Lucas e João, mas outros são completamente novos e têm uma perspectiva mais mística, mais introspectiva, ligada ao que chamamos de gnosticismo. Os gnósticos tinham uma visão bem particular do mundo. Para eles, a salvação vinha através do gnosis, uma palavra grega que significa conhecimento. Um conhecimento secreto e revelado que libertaria a centelha divina presa dentro do corpo material, que eles viam como algo negativo. Essa visão contrasta fortemente com a crença cristã tradicional, que enfatiza a fé em Jesus, sua morte e ressurreição, como o caminho para a salvação e a bondade da criação de Deus. Por causa dessas diferenças teológicas fundamentais, os primeiros líderes da Igreja consideraram os textos gnósticos, como o Evangelho de Tomé, como incompatíveis com a fé apostólica. Não foi uma questão de esconder, mas de definir e proteger a identidade da fé cristã que estava se formando. Outro exemplo interessante é o livro de Enoque. Este é um texto apocalíptico antigo, que fala sobre anjos, gigantes e profecias. Ele é até mesmo citado brevemente na Bíblia, na Epístola de Judas. No entanto, apesar de sua popularidade em certos círculos na antiguidade, ele não foi incluído no cânone da maioria das igrejas. Por quê? Novamente, a autoria era incerta e seu conteúdo, embora intrigante, trazia conceitos e narrativas que se desviavam da teologia que estava sendo consolidada. Apenas a Igreja Ortodoxa Etíope o considera parte de seu cânone bíblico oficial, o que mostra como diferentes tradições podem ter visões distintas. É importante entender que esses livros não foram exatamente perdidos. Muitos deles foram preservados, estudados e estão disponíveis para quem quiser ler. Hoje em dia você pode encontrar traduções do Evangelho de Tomé, do livro de Enoque e de muitos outros textos apócrifos em livrarias ou online. Eles são fontes históricas valiosíssimas que nos ajudam a compreender a incrível diversidade de crenças e ideias que existiam no início do cristianismo.
Eles nos mostram que a fé cristã não nasceu pronta, mas foi fruto de intensos debates e reflexões. Então, a ideia de que a Igreja Marsh não quer que você leia esses livros é mais um mito moderno do que uma realidade histórica. Na verdade, muitos teólogos, historiadores e estudiosos religiosos, inclusive dentro da própria Igreja, dedicam suas vidas a estudar esses textos. Eles os leem não como escritura sagrada, mas como documentos que oferecem um vislumbre fascinante do pensamento religioso daquela época. Eles nos ajudam a entender o contexto em cujos os livros que foram incluídos na Bíblia foram escritos e selecionados. Ler esses textos pode ser uma experiência enriquecedora. Pode aprofundar sua compreensão da história e da complexidade da fé. No entanto, é crucial abordá-los com o contexto correto. É como visitar um museu. Você admira todas as peças, entende o período em que foram criadas e a cultura que representam, mas não confunde uma estátua antiga com uma pessoa viva. Da mesma forma, lemos esses textos antigos para aprender sobre o passado, não necessariamente para guiar nossa fé da mesma maneira que os livros canônicos. A formação da Bíblia foi um processo orgânico, guiado pela fé e pelo uso prático das primeiras comunidades. Os livros que hoje compõem o Novo Testamento foram aqueles que mais ressoaram com a experiência dos primeiros cristãos, que foram mais consistentemente lidos, copiados e compartilhados em suas reuniões. Eles se tornaram a base da fé porque as pessoas encontraram neles uma mensagem coerente, poderosa e transformadora sobre Jesus. Em vez de pensar em uma grande conspiração, podemos ver esse processo como uma busca sincera por clareza e verdade. Em um mundo cheio de diferentes ideias e filosofias, os primeiros cristãos sentiram a necessidade de definir o que era central em sua fé. O resultado desse esforço de séculos é a Bíblia que temos hoje. Então, da próxima vez que você ouvir falar de um livro perdido ou proibido, lembre-se que a história é quase sempre mais interessante e menos sensacionalista do que parece. A curiosidade é ótima. Vá em frente, pesquise, leia o Evangelho de Tomé, explore o livro de Enoque. Mas faça isso com uma mente aberta e com a compreensão de que você está explorando os bastidores da história, as trilhas que não foram escolhidas para formar a estrada principal da tradição judaico-cristã. Isso não diminui o valor desses textos, apenas os coloca em seu devido lugar histórico. Esperamos que esta conversa tenha esclarecido um pouco esse tema tão intrigante. O mundo dos textos antigos é vasto e cheio de descobertas a serem feitas, e entendê-los nos ajuda a valorizar ainda mais a riqueza da história humana e espiritual. Muito obrigado por nos acompanhar nesta jornada de conhecimento. Se você gostou deste vídeo e quer explorar mais mistérios e histórias fascinantes como esta, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos conteúdos. Deixe seu comentário abaixo. Você já conhecia algum desses livros? O que achou do assunto? Adoramos ler a opinião de vocês. Um grande abraço e até a próxima.